Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra. Vamos iniciar com uma oração, rogando a Jesus que nos ampare, que nos auxilie nesse trabalho, aos amigos espirituais que possam nos guiar e nos intuir para que possamos melhor transmitir os ensinamentos que recebemos de Deus por acréscimo de misericórdia para o nosso próprio aprendizado. Sendo assim, damos por iniciado a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o tema que nos propomos hoje a repassar, como sempre, de Jesus, seja o teu falar sim, sim, não, não. Bom, Cristo, ele disse isso e está relatado em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, e ele afirmou o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Muito bem, qual foi o objetivo do nosso irmão maior e mestre com essa máxima? O que será que ele quis dizer para nós? Bom, após estudarmos, e chegamos à conclusão que Cristo ele nos deu uma lição de lógica. Por quê? Nós, espíritos imortais, embora encarnados, tudo aquilo que nós manifestamos através dos nossos sentidos físicos, e aqui alguns deles, na tela, no canto esquerdo, nós vamos ver que podemos nos manifestar através da fala, do pensamento, da omissão, né? E da atitude. Mas que todos eles nascem do sentimento. O sentimento dá origem a esses quatro. Tanto é verdade que o Cristo disse certa vez, né, que do coração é que vem o adultério, enfim, todos os equívocos. Fazendo uma analogia, claro, né, o coração físico como sede do quê? Do sentimento. Então, quando nós, por exemplo, sentimos no bem e através do pensamento, que seria uma das formas de emanação desse sentimento, pensando em fazer uma tarefa social, prestar um auxílio aos irmãos necessitados, de uma palavra amiga, de um consolo, de um perdão, ou até mesmo de itens materiais, roupas, comida. Se estamos dizendo sim, se, por exemplo, falarmos no Evangelho, estamos dizendo sim para o seu conteúdo. E se nos omitirmos, por exemplo, da bebida, do cigarro e todas as demais drogas, né, dizendo não a elas em nós mesmos, nós estamos então tendo o quê? Uma lógica em nós. Mas, se nós confirmarmos essa lógica com as nossas atitudes, então, por exemplo, se eu pensei em distribuir cestas básicas às famílias necessitadas do pão material e efetivamente as comprei com os meus recursos próprios, oriundos do trabalho digno, e efetivamente entreguei a essas famílias, então a minha atitude está condizente com o meu pensamento. Por isso, sim, sim. Se eu havia falado do Evangelho, do seu conteúdo, e quando um irmão demanda de mim um perdão, então, e eu efetivamente perdoei esse irmão, eu estou então efetivamente sedimentando em mim aquilo que eu havia falado, que eu havia pensado. Se eu havia me omitido
de adquirir produtos que fazem mal ao meu corpo, como o cigarro, o fumo e as bebidas alcoólicas, e efetivamente eu não passei por nenhum comércio e as adquiri, então eu estou de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas. Eu estou tendo a firmeza, a fidelidade a mim mesmo em primeiro lugar. A definição e a verdade daquilo que eu mesmo estabeleci para mim. O acordo que eu fiz comigo. Então eu tenho esse resultado, que é estar de acordo com as leis de Deus. E aqui vamos dar 2 exemplos, entre o sim, sim da firmeza e fidelidade e depois o do não, não da definição e da verdade. Iniciando com Paulo de Tarso, um exemplo de firmeza e fidelidade. Porquanto ele disse sim ao mestre quando disse: "Que queres que eu faça, Senhor?" Quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele que antes era Saulo de Tarso, a maior perseguição dos cristãos, e decidiu seguir a Cristo. Disse sim. E mesmo depois, durante vários anos, com diversas intempéries, sendo perseguido, caluniado, difamado, chicoteado, passou fome, frio, sede, tudo praticamente. E continuou firme até o último instante da atual encarnação. Então ele manteve o sim que ele havia falado, um exemplo de firmeza e de fidelidade ao Cristo. E aqui temos um exemplo de definição e verdade com Allan Kardec, que ele havia dito sim aos efeitos que ele havia não só presenciado, como estudado, e após, quando colocou isso nas obras básicas, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então manteve o sim, ele não alterou com o seu conhecimento próprio, por exemplo, algo que não era dele. Ele manteve esse sim. Agora, o contrário também pode acontecer. Então, por exemplo, se os meus sentimentos, através, por exemplo, de uma fala, não vou me omitir de falar mal de um parente, por exemplo, ou eu vou, através do meu pensamento, dizer sim ao Evangelho no sentido de resignar-me com as situações que Deus aprover que ocorra para mim. Mas, nas minhas atitudes, eu acabo invertendo aquilo que eu havia, através do meu sentimento, expressado aí pelo que falei e pelo que eu pensei, em desalinho. Por quê? Eu havia dito a mim mesmo que não falaria mal de um parente, mas numa reunião, isso é só um exemplo, acabei falando mal. Então não está batendo, não está de acordo. Se eu havia dito sim, pensado sim, vou ser resignado com o que ocorrer a mim, seja um desemprego, seja uma dificuldade, seja a perda de um ente querido, seja, enfim, o que for, a saúde, um revés qualquer. Mas quando esse revés chega e eu digo não, então, eu estou o quê? Em desalinho às leis de Deus. Eu estou mentindo para mim mesmo. Então nós vamos ver aqui um exemplo prático, Vamos supor que nós tenhamos estudado a seguinte passagem que Jesus também nos ensinou, de ir de pregar e restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios, dai de graça o que gratuitamente haveis recebido. Vamos supor que nós, entre aspas, compramos essa ideia, acreditamos nela. Mas, ao primeiro passo em que uma missão mediúnica, por exemplo, nos seja concedido, nós venhamos a vender essa disponibilidade, nós venhamos a obter lucros oriundos dessa atividade. Então, é um exemplo prático, de que
pelo nosso sentimento expressado no que havíamos até mesmo falado para as pessoas, ou que havíamos pensado para conosco mesmo, que faríamos gratuitamente, né? Porque recebemos esse dom. E depois, quando vem o momento da aprovação, do teste, nós dizemos não, né? E cedemos aí à tentação, né? Do poder, do dinheiro, dos recursos, da fama, né? Enfim, tudo. Claro que isso aqui é só um exemplo, né? Mas que muitas vezes nós fazemos no dia a dia. Né? Muitas vezes sobre o evangelho a gente diz sim, né? Vou praticar a caridade para com o meu próximo, mas quando vem um parente, por exemplo, e nos pede muitas vezes simplesmente apenas um ouvido para escutar, porque não tem mais ninguém com quem falar, a gente então renega, né, esse nosso parente, esse nosso irmão ou irmã. Então nós estamos o quê? Mentindo primeiro para nós mesmos. É um equívoco que cometemos para conosco mesmo em primeiro lugar. Um exemplo aqui de omissão que é interessante foi o caso de Pôncio Pilatos, que foi o governador da região em que Jesus se encontrava, pouco antes do seu desencarne, e que ele havia, no diálogo com o Cristo, compreendido a sua missão, havia reconhecido a sua grandeza, sabia pelo seu sentimento de que ele era inocente. Tanto que ele manifestou isso ao Cristo, né? Sinto que você penso que você é um homem bom. Né? No entanto, né, havia dito um sim. No entanto, modificou devido ao fato de que não queria que houvesse uma revolução nos territórios que ele administrava e que, porventura, os seus chefes poderiam, digamos assim, retirá-lo do cargo, diz não, favorecendo com que houvesse a crucificação do Cristo, na medida que ele coloca a decisão para o povo. Que, claro, ele mesmo sabia, mas fingiu não saber, de que é o que eles queriam, né? Então, muitas vezes, nós nos comportamos de forma semelhante, né? E o mais importante dessa questão que Jesus coloca para nós, de sermos verdadeiros conosco mesmo e colocarmos o sim, sim, não, não, né? Bem claro para nós, porque enquanto nós estivermos aqui encarnados, nós podemos nos enganar, digamos assim, né? Esconder o nosso verdadeiro pensamento, o nosso verdadeiro sentimento. Porquanto todos sabem que ainda não existe uma forma de se ler o pensamento. Né? Alguns médiums conseguem, raríssimos, né? E alguns equipamentos estão sendo desenvolvidos nesse sentido de captar o pensamento, né? De decodificar o pensamento. No entanto, né, nós aqui encarnados temos ainda essa possibilidade, então, de pensar algo e falar de forma diferente, ou de agir de forma diferente, ou de se omitir de forma diferente. Agora, já no plano espiritual, quando estivermos na nossa verdadeira pátria, não haverá essa possibilidade. O véu da matéria, dessa matéria densa, a qual forma os nossos corpos físicos, ele vai deixar de existir. E isso fará com que nós, enquanto espíritos, estaremos nos manifestando na nossa essência. Então, aquilo que nós sentimos automaticamente vai ser transmitido através do pensamento, automaticamente, porque nós somos seres dotados de pensamento contínuo. Nós já atingimos esse estágio evolutivo. Né? Então, para que nós não venhamos, quando houver o nosso desencarne, de nos tentarmos nos esconder, né, como diz no Evangelho, né, sobre os farrapos da vaidade, né, nos trazendo imensa angústia, porque nós vamos tentar de alguma forma, como fazíamos aqui no plano material, e não vamos conseguir. Então, é um convite de Jesus para que a gente treine, vamos dizer assim, a nossa integridade, a nossa verdadeira vontade
expressada pelo sentimento desde já. Que nós sejamos íntegros desde já. Para que a gente não sofra, né? Também quando estivermos no plano espiritual. Afinal de contas, todos nós que vivemos aqui no plano material, muitos acredito, né, que estão nos ouvindo nesse momento, já, certa oportunidade, pôde firmar, né, assinar um contrato, por exemplo, seja de um aluguel, um contrato de uma compra de um automóvel, enfim, ou seja, um documento em que nós materializamos, né, o nosso sim ou o nosso não referente a alguma coisa, né? Uma petição, por exemplo, contra o aborto. Então nós dissemos um não ali, assinamos um documento. Isso já é o quê? Um comprometimento da nossa parte, que é muito relevante. Então, se no plano material a gente já tem essa importância daquilo que nós expressamos como uma escolha, se pelo sim ou se pelo não, imaginemos nós, em termos espirituais, o quanto não deve ser, não é mesmo? Então, o que Cristo pede de nós, ou melhor dizendo, o que ele nos ensina, é que nós tenhamos integridade de ser. Mas essa integridade, que nós sejamos inteiros em valores pautados, claro, nas leis de Deus reveladas por Jesus. Porquanto nós podemos tentar nos pautar no que nós pensamos ser íntegros, o que não é, claro, no nosso estágio evolutivo, distante até mesmo das leis de Deus. Então, que nós sejamos íntegros, inteiros naquilo que nós emanamos pelo sentimento através da nossa fala, do nosso pensamento, da nossa missão e da nossa atitude. É o que Jesus nos ensina. E aqui nós trazemos um exemplo, né, de Pedro, né, o apóstolo de Jesus, que na Santa Ceia havia dito o seguinte para Jesus, né? Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. Então, o que ele fez ali? Ele disse um sim através da fala, né, dos sentidos do corpo físico. Né? Ele expressou isso, o espírito dele expressou, né, atestou isso, assinou, né, moralmente isso perante a Jesus, perante os demais. No entanto, posto em prova, né, que não só uma vez não, ele diz, né, muitas vezes mais, né, 3 vezes ele negou. E algo muito interessante que nos chama a atenção, que um palestrante que admiramos muito, né, o Arthur Valadares, pelo seu conhecimento e clareza nos ensinamentos à luz do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, que muitos de nós, né, boa parte de nós, a maioria de nós, muitas vezes agimos como um Pedro, por exemplo, como uma Madalena, ou como Tiago, Tomé, etc, etc, etc. Ou seja, nós costumamos agir como aqueles que foram aí os antagonistas, né, no Evangelho, né? Então, nós vamos perceber exatamente isso, né? Que a gente costuma agir desse jeito também, né? Como eles agiram, a gente costuma agir também dessa forma. Ainda hoje, né? Passados aí mais de 2000 anos da passagem do Cristo. Então, Jesus ele não recomenda o mais ou menos. O em cima do muro, né? Como acontece hoje de forma intensa conosco na sociedade. Ninguém quer se indispor com ninguém porque teme que o outro vá afastá-lo das suas vidas ou que vão conspirar para que nos torne seres isolados do convívio social, né? Então Jesus ele não prega isso, né? Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um questionamento aos espíritos e eles respondem, né, que para se praticar o mal basta a inércia. Ora,
O que é essa inércia, se não o em cima do muro? Então, muitas vezes a gente pensa, não vou me dispor lá no trabalho, então eu vou querer ficar bem com todos aqui e vou ficar em cima do muro para que nada aconteça comigo. Mas muitas vezes a gente pode estar cometendo algo ruim, né, com isso. Né? Mas por que a gente não tem essa disposição em manter o sim que nós havíamos já reconhecido, em nós, no nosso sentimento, e confirmá-lo com outro sim, materializando-o nesse nosso mundo que nós vivemos? Porque requer sacrifício. E a maioria de nós não está disposto a efetuar o sacrifício. Nós diríamos mais que hoje, no mundo da atualidade, o sacrifício é algo esquecido. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer se desprender de si mesmo, que basicamente é o sacrifício, em prol do próximo. Né? Há muito o acrisolamento em si mesmo, né? A preocupação única e exclusivamente consigo mesmo, ou no máximo com aqueles que fazem parte ali do núcleo familiar ou do núcleo de amigos muito mais próximo. Então, o sacrifício é fundamental para que a gente venha a estar em alinho às leis de Deus pelo sim, sim, não, não. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um colega nosso do trabalho esteja sendo perseguido, né? Esteja sido caluniado, enfim. E, claro, nós, como já conhecedores da Boa Nova, somos convidados a nos posicionar a respeito. Mas nós venhamos a saber que se porventura nos colocarmos a favor, né, defendendo o injustiçado, nós passaremos então a também sermos perseguidos, né, até mesmo, quem sabe, até mesmo demitidos. O que nós faríamos a respeito? Fica aí a questão. Né? Então, novamente, é o sacrifício que demanda de nós a justiça. Né? Então, Cristo ele recomenda uma postura proativa, comprometida de nós, né? Sem a necessidade do uso de muletas. Ou seja, olha, eu sinto que isso é bom, eu penso, né, que isso é bom, eu falei, né, eu acredito no Evangelho, mas assim, olha, eu só confirmo tudo isso se houver uma manifestação de Deus, ou se minha mãe, ou se meu pai, um parente me falar, ou se lá no Evangelho garantir isso para mim. Ou seja, são muletas, né? O que é externo de nós. Então, não é possível. E aqui nós trazemos o exemplo de Joana de Cusa, que foi uma cristã, né? Que inclusive conheceu Cristo quando ainda encarnado, e que foi condenada, né, à fogueira, e que ela, assim, no extremo, né, foi convidada pelo algoz, né, a renegar o Cristo para que salvasse o corpo físico, né, que ela se salvasse ali daquela situação. E o curioso é que do lado dela estava preso também o filho dela, né, que, com medo, né, também solicitou à mãe que renegasse o Cristo para que ambos se salvassem. Né? E o que ela fez? Manteve o seu sim. Por quê? Porque o filho ali representava aquela muleta que havíamos comentado agora há pouco. Né? Ela, sim, sim. Ela manteve o sim a Cristo e manteve o sim na provação, no momento extremo. Né? Confiante na espiritualidade, claro que como mãe, ela jamais gostaria de ver o filho, né, sendo testado, provado, ou sofrendo, né, aquela forma de desencarne terrível, mas, ao mesmo tempo, há atitudes da nossa parte que são superiores a nós. Como foi o exemplo da própria mãe de Jesus, que aos pés da cruz
rezou a Deus e disse, né? Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Há um outro exemplo aí também de sim, sim, não, não. Né? Então ela disse sim quando recebeu Jesus e disse sim também, né? Quando o pai aprove, né? Que ele se fosse daquela forma. Porque ela, como mãe, claro, não queria. Né? Mas ela pensou acima. Né? O sim, muitas vezes, ele pode ser agradável. Né? Aqui citamos até o exemplo das crianças, né? Em que a sociedade atual hoje é muito pautada no sim. Né? O não é um tabu, né? Não pode, é algo que vai se indispor, que eu vou sofrer consequências. Por que se sofre consequências? Porque não há o perdão. E as pessoas sabem disso. Né? Então, por isso que não querem dizer não. Né? Embora o sim seja agradável, nós vamos ver alguns exemplos aqui que o não, em determinados setores, é mais construtivo. Né? Inclusive, correto a se tomar. Então, por exemplo, aqui um exemplo no centro espírita. Né? Vamos supor que temos lá o diretor de comunicação e que um confrade resolve, então, tomar atitudes relativas à pasta de comunicação por si próprio. Seja por orgulho, seja por vaidade, ou seja por ignorância, enfim, seja pelo que for. Né? E passa a exercer aquela função sem ter sido convidado, ou até mesmo que não tenha sido colocado no papel, digamos assim, né? Registrado, né? no papel, mas que moralmente, por uma questão ou outra, o presidente o tenha colocado moralmente também, criando aí uma confusão entre o que é de fato e o que é de, digamos assim, instituído, né, pelas leis humanas. Bom, acontece que é construtivo desse diretor que está na função de acordo com o que está no papel de dizer não a esse colega, a esse confrade. Por quê? Porque a responsabilidade perante as leis dos homens está com ele e não com o outro. Caso aconteça alguma coisa, quem vai, digamos, sofrer as consequências será ele. Então, é uma lição de respeito dizer um não aqui. Né? E aí tomamos um outro exemplo para ilustrar aqui, né, a todos os que estão nos acompanhando, na cabine de comando de um avião. Vamos supor que são dois pilotos, né, um exerce o comando, o outro exerce a função, né, de copiloto ali com as comunicações, e um passa a não somente exercer a sua função, mas como a do outro também ao mesmo tempo, causando em alguns pontos conflitos, outros redundância de procedimentos. O que pode haver? Uma bagunça, algo que vá atrapalhar o bom desempenho do voo, colocando em risco a aeronavegabilidade da aeronave. Então, nesse caso, é construtivo que o outro diga não. Né? Execute a sua função que eu executo a minha. Né? E mais grave ainda, um exemplo aqui, né, que podemos dar da importância do não muitas vezes está numa cirurgia. Imaginamos que ocorrendo os procedimentos médicos, um outro profissional, não acreditando, por exemplo, no potencial do outro, passa a interferir, a ter ingerência sobre o trabalho do outro. Num momento em que não há tempo de se pensar muito bem se pode, se não pode, né? Então, é construtivo do profissional que esteja sofrendo essa ingerência de dizer não. Olha, essa função é minha. Agora, claro, se há ali um médico, por exemplo, que é o gerente, né? Vamos dizer assim, o que gerencia os procedimentos no total, ele oficialmente dizer ao outro, olha, pode se afastar que eu vou executar também essa função ou eu vou designar uma outra pessoa, é diferente. Agora, o que não pode haver é a ingerência conjunta com o trabalho acontecendo do outro. Nós estamos dando exemplos aqui só de trabalho até o momento, mas nós podemos também, né, como foi dito agora há pouco, com relação ao não às crianças. Porquanto, embora o corpo seja jovem,
pode abrigar ali um espírito milenar. Um espírito que traz consigo diversas deficiências morais. Orgulho, vaidade, prepotência. Então, se os pais não exercerem esse não, né, de forma, claro, digamos assim, equilibrada, justa, como vamos ver mais adiante, né, que é a maneira com que se fala esse não ou com esse sim que é importante, pode ocasionar até mesmo uma falta de educação por parte dos pais. Né? Tanto que está lá na codificação, no Livro dos Espíritos, que fala que justamente na infância que o espírito pode ser melhor trabalhado. Ou seja, ele pode receber uma influência que possa fazê-lo melhorar. E muitas vezes, às vezes, vem pelo não mesmo, literalmente falando. Né? E aqui, só para a gente arrematar essa questão, muitas vezes a gente pensa que espírito evoluído, né, é aquele que sempre diz sim, que é sempre afável. Claro, todos são, mas não da forma com que nós pensamos. Né? Por exemplo, aqui Pedro diz para Jesus o seguinte: Senhor, jamais me lavarás os pés. Olha só, se impondo ao mestre, né? Como? Você não vai fazer isso. Mas Jesus, o que ele diz? Diz, não, Pedro, né? Se eu não lavar teus pés, tu não terás parte comigo. Ou seja, ele disse não, e era um espírito superior, um espírito nobre. Na verdade, um espírito nobre. Então nós vamos ver isso, que o não faz parte da vida. Mas, como vamos ver agora, e como Jesus mesmo falou para Pedro, de uma forma, o não foi falado de uma forma polida, educada, porém incisiva, mas equilibrada. Então, o sim, sim, não, não, ele deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, né? Como muitas vezes a gente vê por aí, se uma pessoa tem uma certa relevância, seja um cargo, em que a pessoa se coloca num sentido bajulatório, e isso é ruim, porque se está enganando muitas vezes o que está interiormente, né? Como já falamos lá no início. Mas, ao contrário, nós também não devemos falar o não de forma áspera, né? Muitas vezes gritando, né? Enfim. Então, como Emmanuel diz para nós, né, o espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que para concordar ou recusar, todavia ninguém precisa ser mel ou fel. Né? Então, é o velho caminho do meio, em tudo na vida. É o equilíbrio das coisas. Porque as maneiras com que nós nos exteriorizamos muitas vezes dizem mais do que as palavras, né? Porque vem do espírito, né? Essa maneira com que nós nos colocamos. E para a gente encerrar então a palestra de hoje, e sempre lembrando de Jesus, que é o nosso mestre, guia, né? Irmão maior que nos ama, que nos quer bem, ele, certa vez, ele ensinou através de um dos sentidos do corpo físico, né, que ele também teve. Através da fala, né, quando ele ensinou assim, perdoa 77 vezes, né, termina com vezes. Então, pela fala, ele disse o quê? Ele disse um sim. Ele atestou isso perante a humanidade, do que trazia dentro dele, que ele acreditava. E quando ele sofreu a aprovação, o teste, né? O que ele fez? Ele disse outro sim. Quando na cruz, pouco antes de desencarnar, disse também pela fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Né? Nos dando aí o maior exemplo que nós podemos ter do sim, sim, não, não. Então convidamos a todos nós a pensarmos nisso. Né? Desejamos aí tudo de bom para todos. E queremos aproveitar, já que temos um tempinho, de fazer um convite. Qual é esse convite? Para irmos além das palestras. Porque como mostra na figura,
o iceberg, né, que é aquela imensa pedra de gelo que se desloca das placas do Polo Sul ou do Polo Norte, e que através do navio se consegue somente ver uma pequena parte em cima, né? Mas que a ciência descobriu que por debaixo, né, ali na água embaixo, esse iceberg ele é muito maior. Então, fazendo uma analogia, as palestras seriam como essa parte de cima, né? Aquele pequeno, né? Porquanto é impossível reunirmos, seja em 30 minutos, seja em 40, 50 minutos, uma hora, todo um conjunto de conhecimentos. Inclusive, queremos atestar aqui que, sobre o tema sim, sim, não, não, é apenas uma estreita visão do que nós pudermos auferir. Porém, outros colegas palestrantes podem vir com conhecimentos até mesmo muito mais vastos. E a importância, então, da leitura, do curso e principalmente da prática. Né? Que ele é muito maior, ele é muito mais abrangente e até mesmo necessário. Então, a leitura, em primeiríssimo lugar, nós gostaríamos de recomendar a leitura da codificação. Então, para todos aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que têm vontade, né, de estudá-la, que comecem pela codificação, em primeiríssimo lugar. Porque ela é a base de tudo. Para se entender espiritismo, é impossível, eu diria até mesmo, sem a leitura das obras da codificação. Tanto para aqueles que querem iniciar os estudos, como aqueles que já leram, que possa retornar novamente ao estudo agora, dessa vez, das obras da codificação. Nós vamos ver aí vários expoentes, o próprio Chico, entre outros, que afirmavam que continuavam estudando continuamente os livros da codificação. Se leu todos os da codificação, continue com Kardec, com as demais obras. Né? Só de Revista Espírita nós temos aí bem mais de 5 volumes, que basicamente nos apresenta os bastidores da codificação. Então ali nós vamos ver Kardec na comunicação constante com os espíritos, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não é? O livro O que é Espiritismo, o Principiante Espírita, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Olha só quantos livros que auxiliam todos aqueles que estão iniciando nesse conhecimento. Então é fundamental que nós venhamos a nos manter em Kardec, mesmo após a codificação. E para aqueles que pensam porventura, não, mas Kardec tem um rosto assim, um perfil meio de intelectual, né, de sério, então provavelmente eu não vou entender o que ele está falando. Ah, mas eu só completei o segundo ginasial, ou o primário, não vou entender. Não se preocupe, Kardec ele foi um pedagogo, né, um cientista e, acima de tudo, alguém que praticava a caridade no sentido de transmitir o conhecimento. Então, a linguagem que ele utilizou quando escreveu os livros, ela é acessível a todos. Todos têm capacidade de entender. E o mais importante, que se esse conhecimento não chegasse até a cada um de nós, significa que nós não teríamos capacidade de entender. Mas se ele já chegou para nós, né, é porque nós temos sim condições de assimilar e de colocar em prática. Né? Os espíritos superiores, aqueles que nos guiam, eles não teriam nos, digamos assim, indicado esse caminho. Né? Que temos certeza disso. Depois de ter terminado as obras de Kardec, continue com as obras complementares. E aqui nós citamos em primeiríssimo lugar todas as obras do nosso irmão aqui que aparece autografando, Francisco Cândido Xavier, né? O nosso querido Chico Xavier. Todos os livros com psicografia dele são altamente consoladoras e instrutivas. Então, se nós ficarmos basicamente nessas obras, nós vamos efetivamente saber o que é Espiritismo. Nós efetivamente vamos nos consolar. Claro que nós temos também obras que denominamos auxiliares, que são obras também muito relevantes, né?
do Divaldo Pereira Franco, do Richard Simonetti, e de tantos outros, né, que nós vamos citar também em outras oportunidades, que são obras também de autoconsolo e instrução dentro da luz da doutrina espírita. Porém, a priori, o núcleo, né, a base, é o que nós apresentamos aqui. Né? Depois, também nós temos o curso da doutrina espírita, que é fundamental que ele seja feito no centro espírita. Por quê? No centro espírita, nós temos a oportunidade de trocarmos ideias com outros alunos, de também recebermos a instrução dos multiplicadores, né, que seriam como se fossem os professores. Então, é fundamental que venhamos a fazer no centro espírita. E principalmente a prática. Com quem? Com os nossos irmãos e irmãs no dia a dia. Porque é com eles que nós vamos efetivar toda essa bagagem de conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento, que seria um sim, que nós muito provavelmente vamos ter conosco, né? Modificar o nosso sentimento, né? Por esse conjunto de luz que nos chega através da palestra, leitura e do curso. Colocamos aqui 10%, mas nós estamos sendo vamos dizer assim, um pouco bondosos até demais, né? Eu diríamos que até seria mais para 1% do que para 10%. Mas a prática, ela é os 90%, né? Ou mais até mesmo. Que requer de nós o quê? O outro sim, para que a gente esteja então em alinho às leis de Deus. Tá? Então nós desejamos muita paz para todos. Né? Temos alguns recados, que é a bibliografia utilizada para a realização dessa palestra, que foi do livro Pão Nosso, né? Na lição número 80, O Não e a Luta. Para quem quiser, pode estar procurando nessa obra. Alguns recados aqui, né? Que as imagens foram baixadas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso não seja, pedimos que avise no nosso e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário, gramatical, algum equívoco qualquer, também o façam através do nosso e-mail. E, para finalizarmos então, recomendamos aí alguns palestrantes espíritas que estão no YouTube, né? Alguns dos nossos irmãos e irmãs aí que reconhecemos que tenham um cabedal muito bom que pode nos oferecer para continuarmos aí com o estudo. Sendo assim, então, nós damos por encerrada a palestra de hoje, agradecendo a todos e a Jesus em primeiro lugar pela oportunidade que nos deu. Que assim seja, graças a Deus.